Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar-vos lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Muito bom dia, que a bênção, que a graça de Deus nessa manhã esteja sobre você, sobre toda a sua família, e você sinta a presença de Deus junto com seus anjos ao seu lado, lhe amparando, protegendo e lhe concedendo a vitória. Todos os dias é um dia para celebrarmos a vida, celebrarmos o amor de Deus, celebrarmos a vitória de Cristo na cruz do Calvário e caminharmos confiante na esperança de nos encontrarmos com Ele e vivermos com Ele por toda a eternidade. Todos os dias desse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 54, o versículo 1. Canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz. Exulta com alegre canto e exclama, tu que não tivesse dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Como é fantástico nós estudarmos a palavra do Senhor. No capítulo 54 do livro de Isaías, o profeta Isaías agora começa a usar uma figura de linguagem a respeito de um casamento. Mas o casamento pelo qual o profeta Isaías está a se referir é o casamento entre Deus e o seu povo. É a aliança assumida entre Deus e Abraão e Isaque e a sua descendência. Deus esperava que essa esposa fosse fiel a ele. Deus esperava que essa esposa pudesse produzir muitos frutos. Mas se nós pararmos para observar a respeito de um casamento, nós veremos que um casamento, para que possa dar certo, para que um casamento possa produzir frutos, esse casamento precisa haver fidelidade entre um homem e uma mulher. É o primeiro ponto. Mas deve haver também amor entre um homem e uma mulher. Não pode apenas haver amor por parte de uma única pessoa, ou fidelidade por parte de uma única pessoa. Para que um casamento possa dar certo, é necessário manter comunhão com o esposo, estar ligado ao esposo, como o esposo também deve estar ligado à esposa. Para que isso possa se tornar uma realidade, isso deve ser um exercício que aconteça no decorrer de toda uma vida. Mas quando nós olhamos para a vida da nação de Israel, nós víamos fidelidade por parte do esposo, que era Deus, mas a nação se tornou infiel. Quando nós vemos o relacionamento entre Deus e a nação, nós vemos um Deus que é santo, justo, puro em toda e qualquer circunstâncias. Mas quando observamos para a vida da nação de Israel, conseguimos observar que a nação de Israel vivia uma religião em decadência. Eles não estavam dispostos a assumir um compromisso com Deus. Eles não estavam dispostos a se colocar nas mãos do Senhor sem reservas. Eles estavam mais dispostos a viver para si do que para o próprio Deus. O profeta Isaías, no capítulo que nós estamos estudando nesta manhã, no versículo 1, ele olha para o futuro e fala, canta alegremente, ó estéril, porque a nação de Israel tinha se tornado estéril, porque não conseguia produzir frutos, mas no futuro, quando o Messias viesse, Deus iria fazer essa nação, essa esposa, produzir muitos frutos, porque através do poder do Espírito, porque através da pessoa de Jesus Cristo, eles levariam essa nação a se tornar cada vez mais uma nação poderosa, forte, e conseguiria alcançar outros povos que até então não tinham alcançado. Conseguimos observar que o plano de Deus desde o começo era alcançar o mundo inteiro, não apenas produzir uma nação que se tornasse egoísta e conseguisse olhar apenas para si, mas o objetivo de Deus era levar essa nação a alcançar todas as pessoas, todos os gentios que estivessem nesse mundo. Nos dias em que nós estamos vivendo, nós precisamos compreender um fato: Deus não está feliz enquanto a sua igreja também não se torna uma igreja produtiva, uma igreja que olha o mundo ao seu redor e busque salvar o perdido. Enquanto a igreja está com seus olhos voltados para ela mesma, apenas para os seus interesses pessoais, ela está a desagradar ao Senhor. Mas quando essa igreja abre os seus olhos e olha para o mundo e busca alcançar aquele que está perdido, a bênção de Deus, a mão do Senhor está sobre o seu povo. Isaías capítulo 54, versículo 4, a Bíblia diz o seguinte: não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhas, porque não sofrerás humilhação, pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade.
e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez. Deus mesmo foi ele que tomou a iniciativa em assumir um compromisso com a nação de Israel. É ele que pediu a mão da sua noiva em casamento. A prerrogativa da salvação pertence a Deus. É ele que foi em busca de Abraão. Abraão aceitou o compromisso. É Deus, então, agora, diante de toda uma nação que assume o compromisso de amá-los, protegê-los, ampará-los e ser fiel em toda a sua trajetória. O noivo, Deus em momento algum falhou em cumprir os seus votos, mas a noiva não conseguiu viver à altura do seu compromisso. Foi o próprio Deus que lá no Egito entrou com mão poderosa através de Moisés e libertou o seu povo, derramando os seus flagelos e os seus juízos sobre todos os egípcios, e eles não resistiram ao noivo e permitiram que a sua noiva, a Igreja de Deus, Israel, saísse livre e fosse conduzida para a terra de Canaã. Mais uma vez agora a noiva do Senhor estava no cativeiro em Babilônia e Deus estava proferindo a sua palavra e com mão poderosa mais uma vez ele libertaria todo o seu povo para que eles voltassem de forma livre para o seu território. O que eles precisavam fazer nesse momento era crer no poder de Deus, era crer no noivo, confiar no Senhor, e todas as profecias, palavras do Senhor, se cumpririam no tempo de Deus. Como nós podemos observar no versículo 7 do capítulo que nós estamos analisando nessa manhã, aparentemente por 70 anos, a sua noiva, a noiva do Senhor, aparentemente estava abandonada no cativeiro, mas não era real. Deus a levaria de volta para a sua terra em Jerusalém. Deus faria com que esse povo se tornasse uma nação poderosa. Deus cuidaria da sua esposa. Por mais que aparentemente Deus estivesse abandonado, pedido divórcio para a sua esposa, isso não era real. Deus não é de mudar os seus planos. Deus não é a favor do divórcio. Deus não está de acordo em abandonar uma família. O plano de Deus é que quando duas pessoas se unam, estes se amem até as últimas consequências das suas vidas, até o último fôlego de vida, e Deus jamais iria abandonar a nação de Israel. Depois do dilúvio, Deus fez promessas de que não mais iria destruir essa terra com água. Essa terra agora, quando ele voltasse a essa terra, ele a destruiria com fogo. Mas Deus iria salvar um remanescente, como também salvou um remanescente no período do dilúvio. Noé e a sua família foi salva porque creram no Senhor e estavam dispostos a seguir as orientações de Deus e entraram na arca. Nos dias em que Cristo voltar aqui a essa terra também, um remanescente será salvo. Todo aquele que crer em Deus, todo aquele que aceitar ao Senhor, todo aquele que pela fé se apegar no braço do Onipotente, estará salvo, estará seguro e viverá eternamente ao lado do Senhor. Deus iria cumprir a sua palavra em restaurar um remanescente. Todo aquele que estivesse em Babilônia, mas se mantivesse seguro no Senhor, Deus levaria de volta a se tornar uma nação forte, poderosa e invencível. Nenhuma outra nação tomaria a bênção de Israel. Se eles se mantivessem seguros ao lado do Senhor, aprendessem a lição amarga em ter vivido em Babilônia, e lá em Babilônia abandonasse os ídolos, as práticas pecaminosas, ao retornar para Jerusalém, ao retornar para a Terra Santa, Deus estaria ao lado desse povo. A aliança de Deus assumida com o seu povo na mesma proporção que um dia ele firmou lá no Sinai, ele ainda estava disposto a arcar com todas as consequências, com toda a responsabilidade. Nenhum patamar da responsabilidade assumida com o seu povo tinha sido diminuída, pelo contrário, ele a manteria no mesmo nível, no mesmo patamar. Só agora dependeria do seu povo em confiar, em crer na palavra de Deus e se manter seguro ao lado do Senhor. O Deus que estava fazendo promessa à sua noiva, a nação de Israel que estava no cativeiro babilônico, é o mesmo Deus criador dos céus e da terra. É o Deus que criou o sol, é o Deus que criou a lua. É o mesmo Deus que um dia aí com mão poderosa libertou o seu povo do cativeiro do Egito e fez com que o seu povo passasse pelo Mar Vermelho em terra seca. Foi esse mesmo Deus que sustentou o seu povo por um período de aproximadamente 80 anos no deserto, sem que passasse fome ou passasse sede. Qual seria um outro Deus que teria tamanho poder para sustentar quase 2 milhões de pessoas no meio do deserto, sem que esse povo lhe faltasse nada,
somente o Deus criador de todas as coisas. Se esse Deus estava fazendo promessa à nação de Israel, ela deveria crer, ela deveria confiar, ela deveria se submeter à vontade desse Senhor e viver ao lado dele para todo sempre. A antiga igreja judaica, a nação de Israel, foi considerada como sendo uma esposa infiel. Ela não se manteve segura ao lado do seu esposo, ela estava mais disposta a viver outros relacionamentos do que viver um relacionamento íntegro, fiel com o seu esposo, com o seu Deus. Por essa razão, o seu esposo, Deus Yahvé, estava permitindo que ela passasse por momentos difíceis para que ela entendesse, para que ela aprendesse a amar ao Senhor e valorizar o seu Senhor. Se ela amasse, se ela fosse fiel, ela seria cuidada, protegida, amparada. Nenhuma outra pessoa tocaria na sua pele, porque o seu próprio Senhor, esse próprio Deus, seria um esposo fiel e cuidaria dela em toda e qualquer circunstância. O marido que estava fazendo essas promessas para a nação de Israel, ele era paciente, ele era longânimo, ele era cheio de graça. Era um marido que amava a sua esposa. Ele estava disposto a zelar dela, ele estava disposto a amar a despeito de todas as dificuldades que ela tinha vivido. Esse marido não estava disposto a olhar para o seu passado de infidelidade e de pecado. Esse marido queria cuidar, zelar e viver ao lado da sua esposa, cuidando dela em todos os momentos da sua vida. O desejo de Deus era que Jerusalém mais uma vez fosse completamente restaurada, restabelecida, e o seu povo fosse levado para lá. Ele iria ser aquele que iria abençoar todo o remanescente. Mais uma vez o santuário seria levantado e todo israelita iria se encontrar com o seu Deus na sua casa de adoração. O próprio Deus iria se manifestar para que nenhum dos adversários tocasse na pele da sua esposa, mas era necessário que ela reconhecesse, amasse o seu Senhor e vivesse em fidelidade para ele. Querido amigo, o mesmo noivo que um dia buscou fidelidade da sua esposa, a igreja de Jerusalém, esse mesmo Deus hoje busca a fidelidade do seu povo nos dias atuais. Há um remanescente que vive na face dessa terra, é a noiva do Senhor. Ele quer cuidar da sua igreja, ele quer cuidar do seu povo. Ele não irá permitir que ninguém toque na menina dos seus olhos, ele não irá permitir que ninguém faça mal à sua esposa, mas é necessário manter-se fiel a ele, é necessário seguir as orientações do seu Senhor, é necessário viver exclusivamente para ele. Aqueles que vivem nessa terra e tentam amar duas pessoas ao mesmo tempo estarão negligenciando o amor do verdadeiro Deus, irão sofrer, irão passar por dificuldades, serão levados pelo adversário e correrão o risco de perder a própria vida. Mas aquele que se mantém fiel exclusivamente a esse Senhor, a esse noivo, alcançará a bênção de Deus, alcançará a graça do Senhor, o amor de Deus e terá o seu nome mantido no livro da vida. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, queremos viver exclusivamente para o Senhor. Nos toma nas Tuas mãos, perdoa os nossos pecados, mantenha o nosso nome escrito no Teu livro, é o nosso pedido e a nossa oração, e nós o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.